Iniciando mais uma imersão profunda aqui no The Deep Dive e a missão estruturada para hoje é mergulhar de forma bem detalhada num compilado fascinante. Fascinante e, confesso, um pouco assustador. Exato, assustador. É um material cheio de pesquisas clínicas e anotações científicas sobre os efeitos indiretos do estresse na nossa saúde física. E o objetivo central que a gente tem hoje é conectar os pontos isolados entre essas pressões contínuas da vida moderna e a biologia básica. Porque a tese fundamental desses documentos aponta que o estresse não opera só desgastando o corpo estruturalmente, sabe? Ele atua meio que como um hacker do comportamento humano. Essa é a analogia perfeita. O cerne dessa mecânica frequentemente passa batido nas discussões de saúde convencionais, porque, historicamente, o foco sempre recai sobre os danos diretos. Tipo, a pressão arterial subindo. Isso. A elevação da pressão, aumento da frequência cardíaca, aquele desgaste biológico puro que acontece debaixo da pele. E isso é crucial, claro, mas o material que a gente está analisando revela uma camada muito mais silenciosa. Que são as mudanças comportamentais, né? Exatamente. O estresse forma uma armadilha invisível. Ele não fica ali só lesionando o tecido. Ele, de fato, altera o nosso processo de tomada de decisão, fazendo com que a pessoa sabote a própria saúde sem nem perceber. Certo. Vamos desvendar isso. Porque os documentos começam estabelecendo os fundamentos fisiológicos de um jeito bem rigoroso. Eles mapeiam como o corpo tem dois protocolos de emergência totalmente distintos, o eixo SAM e o eixo HPA. Sim, e eles operam em ritmos muito diferentes. O eixo SAM, que é o sistema simpato-adrenomedular, é aquela via de resposta imediato. É o puro instinto de sobrevivência, rápido. Aquele reflexo de sobressalto, tipo quando ouvimos um barulho alto. Perfeito. O sistema nervoso simpático entra em ação em frações de segundo. Pupila dilata, os vasos se contraem, a pressão sobe e a adrenalina é descarregada na corrente sanguínea. É a reação clássica de luta ou fuga. Mas e o eixo HPA? O eixo HPA, que é a ligação hipotálamo-pituitária-adrenal, gerencia o protocolo de combustão lenta. É para aquelas ameaças que se prolongam, tipo pressão no trabalho ou problemas financeiros. Ele age liberando cortisol. Que é o famoso hormônio do estresse. Exato. E o objetivo do cortisol no início é mobilizar a energia, aumentar a glicose no sangue e até agir como um anti-inflamatório. O problema é quando isso não desliga. E é aí que os dados trazem uma quebra de paradigma enorme na medicina. A gente sempre ouviu falar do perfil tipo A, né? Aquela pessoa hipercompetitiva, impaciente, que vive batendo na mesa. O vilão histórico das doenças cardíacas. Mas os documentos invalidam isso. O tipo A não é mais o principal fator de risco. O holofote agora está no padrão de comportamento tipo D. O que muda tudo, o D vem de distressed, que podemos traduzir como angustiado. O perigo letal não está em explodir, está em implodir. Quem se enquadra no tipo D guarda muita tristeza e tensão crônica, mas tem uma inibição social extrema. Eles bloqueiam essas emoções por medo de rejeição. E a consequência biológica disso é manter o eixo HPA ligado ininterruptamente. A panela de pressão nunca encontra uma válvula de escape. Sem o descanso parasimpático, a hipertensão se fixa, inflama as artérias coronárias e cria o cenário perfeito para bloquear o fluxo sanguíneo do coração. Nossa, e tem um detalhe surpreendente nessas fontes. A gente costuma associar o estresse sempre a tragédias ou esgotamento. Mas até o eustresse, aquele estresse positivo de muita euforia, pode ser perigoso. A biologia é cega para o contexto. Ganhar na loteria ou fugir de um predador gera quase a mesma assinatura química aguda. E para idosos ou pessoas com vulnerabilidades cardíacas. Pode causar até ataques cardíacos. As glândulas não sabem se você está feliz ou em perigo. Elas só reagem ao gatilho. O que nos leva para uma métrica fundamental preventiva, o conceito de carga alostática. O nosso corpo sempre busca a homeostase, o equilíbrio. A alostase é o esforço que o organismo faz para recuperar esse equilíbrio. É o preço que o corpo paga. Exatamente. A carga alostática é o desgaste acumulado.
é o preço de ficar ligando e desligando o eixo SAM e o HPA o tempo todo. Quando isso sobrecarrega, a gente perde resiliência celular, abrindo portas para condições graves, de asma a certos tipos de câncer. O que é fascinante aqui é como isso entra num campo científico chamado psiconeuroimunologia. A palavra é enorme. É longa, mas a ideia é brilhante. É o cruzamento entre a psicologia, o sistema nervoso central e o sistema imunológico. Ela decodifica como o nosso esgotamento mental basicamente desprograma as nossas defesas celulares. E o sistema imune trabalha em frentes diferentes. A gente tem a imunidade inata, com os macrófagos e neutrófilos, que chegam rápido para engolir qualquer invasor, e tem a imunidade adaptativa. Que é mais tática, cria anticorpos com memória. Exato. Mas o grande alerta da psiconeuroimunologia é o fogo amigo. O estresse crônico libera tanto cortisol que ele age como uma ferramenta interna descontrolada. No momento inicial, o cortisol seria vital para baixar uma inflamação extrema, certo? Certo. Mas de forma crônica, o cortisol em excesso suprime severamente a produção de novas células imunológicas. A eficácia tanto do sistema inato quanto do adaptativo despenca. O próprio corpo abaixa os escudos. E ameaças comuns, que seriam neutralizadas sem sintomas, ganham terreno livre. E piora. Quando as defesas são suprimidas pela carga alostática, os sinalizadores entram em pane. O corpo começa a operar num estado de inflamação crônica de baixo grau. Citocinas pró-inflamatórias inundam o sangue. O que era para consertar um dano vira um agente de corrosão que vai destruindo tecidos e articulações ao longo de décadas. É uma autodestruição orgânica profunda. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque os documentos saem da química celular pura e entram no nosso comportamento diário. Vamos falar da alimentação induzida pelo estresse. A famosa fome emocional. Isso. A vontade incontrolável de comer coisas pesadas depois de um dia tenso. A sociedade costuma julgar isso como falta de força de vontade. É sempre visto como um lapso moral, mas as evidências dizem que não. É a execução de comandos cerebrais primitivos. O estresse crônico desliga a vontade de comer proteína e carboidratos bons. Ele exige ultraprocessados, açúcar e gordura. Tudo culpa do cortisol. Como o corpo acha que está numa crise infinita, o cortisol estimula as vias mesolímbicas de recompensa para exigir a energia mais rápida e densa disponível. Tem um estudo bem marcante de 2001, liderado por EPEL. Eles mostraram que pessoas diferentes reagem ao estresse com níveis diferentes de cortisol. Os chamados altos reatores e baixos reatores. Exato. E os altos reatores não só têm dificuldade de se recuperar, mas passam a beliscar comida o dia todo em resposta a qualquer aborrecimento. O volante das escolhas alimentares sai do nosso córtex pré-frontal, que é lógico, e vai direto para a variação hormonal. E o estudo do Jackson, de 2017, amarra isso perfeitamente, mostrando a ligação entre a obesidade severa e níveis altíssimos de cortisol durante anos. É uma retroalimentação. E o paradoxo comportamental forma a armadilha do sedentarismo. Pela lógica, tanta adrenalina e caloria ingerida deveria fazer a gente queimar energia com o movimento. Mas ocorre o exato oposto. A sobrecarga nervosa joga a atividade física para níveis perigosamente baixos. A revisão de 168 estudos feita por Stutz Coleman e Sinha em 2014 crava isso. Quanto maior o estresse, menor a atividade física. Isso afeta a própria pessoa ao longo do tempo. Quando ela entra num projeto muito opressivo no trabalho, a rotina de exercícios que ela já tinha simplesmente colapsa. E afeta também na comparação interpessoal. Pessoas que vivem sob alta tensão mental são, na média geral, absurdamente mais sedentárias que pessoas menos estressadas. A carga alostática rouba até a atração psíquica para agendar e encarar o atrito de fazer um exercício. Então temos excesso de calorias e falta de queima. O corpo fica intoxicado. Aí chega a noite e a gente espera que o corpo se repare. Mas entra a crise do sono. A clássica imagem de deitar exausto e ficar encarando o teto. Que é uma vigília opressiva constante. A hiperatividade cerebral crônica gera insônia de adormecimento.
A cascata adrenérgica impede a mente de desacelerar. E mesmo quando a pessoa dorme, a arquitetura do sono é toda fragmentada. Fica pipocando e não atinge o sono REM profundo adequadamente. Exato. Isso compromete a eficiência geral do sono, que é o tempo que se passa realmente dormindo versus o tempo rolando na cama. Se conectarmos isso com o cenário maior, essa crise noturna é um problema de saúde pública, né? A falta de consolidação cerebral diária gera agravantes cardiovasculares e imunológicos pelo mundo todo. É o estopim de emergência que nunca desliga. E sem comer direito, sem exercício e sem sono, a gente vê o efeito dominó terminal dessas análises, que é a busca pelo silenciamento bioquímico externo. Abuso de substâncias e uso irregular de medicamentos psiquiátricos sem acompanhamento. Uma tentativa fútil de forçar a química do cérebro. Mas tem um elemento ainda mais crítico, que é o confinamento relacional, o isolamento social extremo. A pessoa estressada foge do contato humano. O que é uma ironia letal, porque a convivência saudável libera ocitocina, que é um escudo natural contra o estresse endócrino. Ao se isolar, a pessoa abre mão desse freio químico natural e os sistemas internos ficam à deriva. Isso leva as pessoas a adotarem estratégias de enfrentamento evitativas. Elas evitam até o médico. É impressionante. No momento em que o esgotamento biológico mais precisa de protocolos emergenciais e exames, elas criam uma aversão cega a profissionais de saúde. O cansaço é tão grande que ir ao médico, em vez de parecer uma cura, parece só mais uma obrigação pesada. O diagnóstico precoce passa a ser visto como uma fonte de estresse a mais, o que torna síndromes iniciais em doenças crônicas intratáveis, pura e simplesmente pela falta de autocuidado. Então, o que tudo isso significa? Resumindo o que vimos de todas essas fontes incríveis, o impacto indireto do estresse atua como uma via dupla de devastação. Uma avenida de duas mãos. Sim. Internamente, ele desgasta os eixos SAM e HPA, gerando a inflamação crônica. Externamente, cria essa ditadura comportamental imperceptível. Obriga a pessoa a comer mal, a não se exercitar, destrói o sono, promove o isolamento e afasta a ajuda médica. E entender essa mecânica é essencial para a nossa rotina. Quando quem está ouvindo nota essa urgência por um doce no fim da tarde, ou aquela letargia gigante que impede uma caminhada, precisa entender que isso não é uma deficiência de caráter moral. Não é fraqueza. De forma alguma, é uma resposta química real. O corpo tentando sobreviver através dos hormônios. Tirar a culpa disso é o primeiro passo para ter espaço mental e buscar contramedidas reais, desarmando os gatilhos agora que eles foram descobertos. É preciso reconhecer que o corpo está pedindo açúcar por um mecanismo químico puro, não por falta de disciplina. Isso levanta uma questão importante que os dados finais provocam e que nos faz pensar no cenário atual. Porque se, nos nossos dias mais pesados, a biologia primitiva nos empurra direto para ultraprocessado, sedentarismo, isolamento profundo... O pacote completo da autodestruição. Exatamente. Se os instintos fazem isso com a gente, como podemos redesenhar nossos ambientes diários e rotinas para que o caminho de menor resistência, mesmo naqueles dias de estresse total, nos leve passivamente à recuperação em vez da doença? Como tornar o autocuidado mais fácil do que o dano? Uma excelente linha final de pensamento para a análise de hoje. Vamos deixar isso no ar para reflexão. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima exploração científica no The Deep Dive.